Olá, eu sou Lourdes Abade, arquiteta e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos a honra e o prazer de conversar com uma profissional de primeira linha, uma advogada exemplar e também autora de livros. Tudo, Laurindo? Muito bom te rever sempre, tá? Prazer é meu. Obrigado. Tula, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? A grande dúvida do pessoal, principalmente os alunos de último ano de ensino médio, em que momento da sua vida, se foi no Fundamental 1, Fundamental 2 ou no médio, né? Ou por influência de pais, professores ou parentes, que você escolheu a carreira de direito? Bom, eu vim de uma família muito simples, né? De uma família muito pobre. Minha mãe era cozinheira e a gente perdeu o pai muito cedo. Então, a gente veio de uma família, né? Eu vim de uma família de empoderamento. E aí, quando eu digo a gente, é porque eu tenho 2 irmãos. Então, minha mãe teve 3 filhos, ficou viúva com os filhos pequenos. E aí, ela trouxe a gente sempre muito empoderada. E eu cresci sem muito essa coisa de, eu quero ser advogada, eu quero ser enfermeira. Eu não tinha esse ideal. Eu queria, como toda criança, brincar, eu queria ser criança. E numa altura da vida, eu comecei a trabalhar para ajudar minha mãe e entendi que eu precisava ter uma profissão. Eu queria ser inicialmente assistente social. Porque eu sempre fui muito dada a essa coisa de você estar cuidando dos vulneráveis, essa coisa de você poder realmente ajudar as pessoas. Mas na hora que eu fui fazer a faculdade, eu falei, bom, serviço social, talvez eu não consiga me sustentar, não consiga ajudar a minha família. E aí, dentro das coisas que eu entendia que eu tinha vocação, eu fui fazer enfermagem. Então, a minha primeira formação, eu sou enfermeira. Que bacana, legal. Aí, depois de alguns anos na enfermagem, eu falei, gente, mas eu gostaria agora que eu já tenho uma profissão, que eu já tenho uma condição, né, que me permite estudar, não mais para me sustentar, mas para realmente fazer aquela coisa de você se realizar. Eu falei, eu gostaria de fazer direito, de estudar advocacia. E aí as colegas ainda brincavam, tinha uma amiga que ela falava assim, faz direito seu trabalho que já está bem feito. Mas aí eu fui, num momento muito difícil da minha vida, eu fui estudar. E o namorado falava, nossa, você está num momento tão difícil, estudar vai te trazer mais carga. Mas não, quando você faz uma coisa que você gosta, quando você faz alguma coisa que realmente você é vocacionado, a sensação é de bem-estar, a sensação é de pertencimento, e não uma sensação de alguma coisa que traz uma carga a mais para o dia da gente. Então eu fui ser advogada já depois dos meus 38, já estava eu iniciei a faculdade de Direito com 40 anos. Parabéns, viu? Parabéns. Que legal. E a especialidade que você acabou pegando no Direito? Então, eu fiz inicialmente Direito Penal, eu sou criminalista. Então eu cursei o 5º ano junto com a pós-graduação. Eu fui fazendo o 5º ano de Direito e já fazendo a pós-graduação em Direito Penal. E depois eu fiz Direito Médico, para conciliar, porque eu falei, gente, eu já tenho mais de 20 anos na área da saúde. Sim. Então você não pode simplesmente dizer, olha, agora eu não quero mais isso, né? Até porque a minha carreira dentro da saúde foi uma carreira muito, muito boa para mim, muito construtiva. Então eu falei, eu quero poder conciliar as duas coisas, conciliar os dois conhecimentos, porque eu acredito que quando você já tem um conhecimento e você agrega um outro, você potencializa. Muito bom, mas que bacana. De onde você tira toda essa energia, hein? De onde as pessoas tiram energia, Kennedy? Eu acho que da necessidade, né? Eu acho que a necessidade... O ser humano cresce na necessidade, não na zona de conforto, né? Todas as vezes na minha vida em que eu tive alguma situação
em que eu achava que eu estava bem, e aí surgiu um fato que me desagregou, surgiu um fato que me desestruturou. Eu utilizei essa mobilização de uma forma positiva. Eu falei, olha, se é para eu sair, então eu vou usar isso de uma forma benéfica e vou recomeçar. Ah, interessante, muito legal. E você, a gente se conheceu quando você publicou o primeiro livro seu, né? Que Você é conhece há um tempão, né? a ineficácia das penas, né? Eu escrevi sobre a ineficácia das penas privativas de liberdade no Brasil. Então, o que eu disse? Que quando você tem um país que tem o quarto maior índice de encarceramento, a nossa criminalidade ela deveria cair no sentido inverso. Então, você prende muito e a criminalidade cai muito. Ela deveria cair na mesma proporção, mas em sentido inverso. Ok, entendi. Se isso não ocorre, então a pena ela não cumpre a função social que ela deveria ter. Ela não cumpre a função de punição e nem tampouco a função de prevenção. Ok. Quer dizer que esse dado do mundo inteiro, nós somos o quarto Quarto país com maior índice de encarceramento. A prisão, ela deveria ser, a pena privativa de liberdade, ela deveria ser a última punição. Então a gente deveria achar outras formas de punir as pessoas e não a prisão. Porque quando a gente prende, a gente torna esse ser humano que você acabou de prender muito mais perigoso para a sociedade do que ele era antes de ser preso. Sim, é verdade. Nosso sistema carcerário é um sistema carcerário que está muito falido. Então, quando você coloca uma pessoa que fez lá, que cometeu um crime, dentro de um sistema carcerário falido como o nosso, você aumenta em muito a chance dessa pessoa se tornar um risco muito maior para a sociedade. Porque lá ele aprende tudo que deu errado para ele, né? Isso. E aí de uma outra forma. Infelizmente, né, eu vejo isso como o sistema carcerário, quando você prende essas pessoas, como uma forma de recrutamento. Você está recrutando pessoas para o crime. Entendi, tá certo. Existe uma prevenção para que as pessoas deixem de ser encarceradas? Educação. Né? Eu acho que é aquela coisa, até todo mundo diz isso, né? Em qualquer lugar que você diz, as pessoas, qualquer coisa que você tenha, você pergunta, olha, como resolver isso? É educação. Porque eu acredito que o ser humano, quando ele se torna adulto, quando ele já tem os valores, né, de alguma forma distorcidos, é muito difícil você conseguir fazer com que esse ser humano recupere os valores que ele perdeu. Mas as crianças, essas sim, né? Se a gente investir nas crianças, a gente consegue construir um país realmente melhor, um país mais igualitário. A gente consegue resgatar do ser humano a característica de ser realmente humano. Muito bacana. Ô, Tula, e depois você acabou escrevendo um segundo livro. Um segundo livro. Né? Como é que saiu a ideia desse livro? Então, de uns anos para cá, eu venho me dedicado ao estudo da ozonioterapia. O fato de você ter feito enfermagem, né, e direito médico, que te proporcionou entender melhor esse novo sistema, é isso? Eu tenho estudado bastante, né, toda a questão da saúde. E a ozonioterapia, ela é uma terapia recente no país, mas que já é uma terapia utilizada em muitos países. E no Brasil a gente tem uma questão muito conflitiva em relação à implantação da ozonioterapia. E essa semana é uma semana muito importante, né? Nós estamos vencendo o prazo para o presidente deliberar em relação ao projeto de lei que vai regulamentar a ozonioterapia no Brasil. Então, amanhã é a data limite para a deliberação. Então, os profissionais, né, da ozonioterapia, eles estão esperando que o presidente sancione a lei e regulamente a ozonioterapia para que as pessoas possam ter acesso à terapia em todo o país. Ok. Existem muitas clínicas que utilizam a ozonioterapia? Muitas. Só Hoje nas nós grandes temos cidades ou você acha que cidades menores também? cidades menores também, né? Mas como a gente ainda tem essa falta de regulamentação,
isso é, de alguma forma, um entrave, tanto para capacitação, quanto para você estabelecer protocolos, para você realmente implantar em clínicas menores. Então, amanhã, se a terapia for regulamentada, isso vai ser um marco histórico e representar realmente acesso para a população. E os benefícios? Você mesmo sentiu, né? Eu sou enfermeira, sou ozonioterapeuta habilitada, então eu fiz um curso de 120 horas, dentro do que preconiza o meu conselho de enfermagem, né? E também sou paciente da ozonioterapia. Eu tenho pensamento na coluna e faço uso da terapia para alívio das dores. Então, o que a gente vê, né, nos pacientes? Uma melhora dos quadros de dor, uma melhora dos processos inflamatórios, tratamentos de feridas. Então, assim, para os tratamentos de ferida, a ozonioterapia é magnífica. E o principal, né, enquanto advogada, eu entendo que o ser humano precisa ter dignidade. Dignidade desde o nascimento até a morte. Então, naqueles casos em que a gente realmente não tem cura, mesmo assim a gente precisa dar dignidade para as pessoas. Exato. Sem dúvida. Nossa, mas que bacana, viu? Essa bandeira, né, que você levantou. Então, eu faço votos que seja sancionado para que muitas pessoas usufruam do benefício, né? Mas é um processo, né? A gente já viveu esse processo em relação ao laser, a gente já viveu esse processo em relação à câmara hiperbárica, né? Então agora a gente está vivendo o mesmo processo em relação à ozonioterapia. Que já é novo em outros países também. Tudo que é novo, tudo que as pessoas não conhecem, as pessoas têm um certo preconceito. E a mídia, ela é uma forte ferramenta, né? Tanto para levantar alguma coisa, quanto para fazer uma campanha negativa. E a gente tem também a indústria farmacêutica que muitas vezes atrapalha as coisas mais naturais. Neste livro eu falei bastante sobre isso, né? Eu comentei um pouco sobre os entraves. Quais são os entraves que a gente tem para a implantação da ozonioterapia no Brasil? Nós somos o quarto país, né? O quarto maior país quinto maior país em tamanho e em população. Então, tanto em área territorial como em populacional, nós somos o quinto maior país do mundo. Então, se você pensar que nós temos esse tamanho, que nós temos uma diversidade muito grande, a implantação de qualquer terapia, a implantação de qualquer normativa, ela é complicada, ela não se dá de forma igualitária nos estados. Eu ainda brinco, eu falo assim, gente, o nosso país, a nossa legislação é como uma colcha de retalhos. Então, você tem lá cada retalhos que são diferentes e que vão se adequar a um estado. Mesmo quando você tiver uma normativa que seja única para todos os estados, ela vai ser única, mas ela vai ter uma aplicabilidade diferenciada, uma aceitação diferenciada nos estados, de acordo com a cultura de cada região. Entendi. Internautas, o que a Tula está falando é muito assim, espetacular, porque assim, o mundo tem 267 países, né? Nós somos o quinto maior do mundo. Em população e em território. População e território, então realmente... E temos a quarta maior indústria farmacêutica. Ok, é verdade. Então foi um trabalho de pesquisa também que você fez, né? Sim, eu pesquisei, eu levantei toda a legislação, então tudo que tinha de legislação em relação à ozonioterapia e fiz uma análise jurídica de cada normativa. Levantei os conselhos federais, né, da área da saúde que já regulamentaram a terapia. Então hoje nós temos 6 conselhos que já regulamentaram a terapia. E fiz uma análise dessa norma, né? Fiz uma análise dessa regulamentação. E percebi que alguns conselhos, eles deixaram algumas lacunas normativas que precisam de complementação. Aí eu trouxe isso para o leitor
E também abordei uma questão que é muito complicada neste momento, que é do aparelho gerador de ozônio. Por quê? Nós temos uma terapia que é reconhecida e nós temos um aparelho que tem um registro na Anvisa e que a Anvisa diz que os profissionais não podem utilizar. Esse aparelho é fabricado no Brasil? Sim, nós temos nós temos aparelhos importados, mas nós também temos geradores de ozônio nacionais. A maior parte dos aparelhos que são comercializados hoje no Brasil, eles são nacionais. Que acho que é uma das coisas que a Anvisa pede, né? Que seja um produto nacional. Eu particularmente não entendo. Eu falo, gente, eu não consigo entender como a Anvisa diz que você tem um aparelho, que ele é seguro, porque a Anvisa ela estabeleceu isso, ela registrou isso, que o aparelho é seguro e que ele é eficaz. Então ela falou, ele é seguro e eficaz, mas para os processos inflamatórios, infecciosos e para as lesões do pescoço para cima. Aí eu falei, ué, mas do pescoço para cima, como que você vai usar uma terapia e ela só vai ter efeito do pescoço para cima? Nosso corpo, ele é um sistema. É uma engrenagem, né? A partir do momento que um produto entrou nesse organismo, ele é sistêmico. Exatamente. Então, se tem efeito sistêmico, tanto ele vai causar benefícios para cima, como ele vai causar benefícios para baixo. Né? Isso é óbvio, isso parece claro para qualquer pessoa. Né? Até quando um corpo estranho entra na gente, também é para o corpo inteiro. Né? O corpo inteiro. Juridicamente, eu vejo essa restrição da Anvisa mais como uma forma de controle social do que como uma forma realmente de estabelecer um critério em prol da população, em prol da saúde mesmo. Entendi. E a repercussão dele, como está sendo? Do livro? Do livro. Muito boa. Graças a Deus, né? Eu acho que as pessoas entenderam, né, a ideia de você ter um material, ter uma normativa que norteie os profissionais. Então, hoje, até hoje, a gente não tinha nenhum livro que trouxesse a regulamentação, que trouxesse a normativa da ozonioterapia de forma simples, mas também trazendo toda a questão de norma, né, de lei, que as pessoas não gostam muito, mas é necessário para a vida. E aí esse livro trouxe isso para nortear tanto os profissionais da área da saúde, como para nortear os profissionais da área do direito. Porque os operadores do direito, eles precisam ter uma ferramenta que possibilite e que embase, né, a tese de defesa, que embase os trabalhos dos profissionais. Ô, Tula, por ter acontecido com você, né, e você também utiliza, né, essa ferramenta, ajudou mais ainda, impulsionou mais ainda, porque eu quero ajudar outras pessoas também. Sim. Eu acho que sempre que você escreve, que você trabalha com alguma coisa que você realmente acredita, que participou daquilo, que você acredita, né? Que você acredita, isso torna o trabalho muito mais fácil. E você falar de alguma coisa, você fala, olha, eu estudei e eu tenho conhecimento científico sobre isso. É uma coisa. Quando você diz, eu estudei, eu tenho conhecimento científico, e mais do que isso, eu usei, você está falando não de alguma coisa que está na literatura e que está hoje, mas você está falando de alguma coisa, de um benefício que você realmente constatou. E a partir do momento que você constata esse benefício, você quer que as pessoas também tenham acesso. Legal, porque aí você deixa de ser observadora, mas participante. Participante. Hoje eu me incluo nas duas categorias. Na categoria de participante e na categoria de estudante, pesquisadora. Maravilha, viu? Olha, e até os sinos aí estão tocando aí, porque você falou uma coisa assim muito legal. Dentro do direito, a gente diz que o que não está escrito não existe para o mundo. Então é muito importante que os profissionais que trabalham, que eles tragam materializem o resultado do seu trabalho. Exato.
Não, e é um legado muito importante que você está deixando. Viu? Legal. Agora aflorou a veia do escritor, então, que sempre esteve... Sempre foi natural, né? Que eu não acordei e falei, eu vou ser escritora. Não. Eu fiz um trabalho e esse trabalho se tornou um livro. Aí depois eu escrevi um artigo que foi publicado dentro do livro da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi o meu segundo material. E agora, por fim, eu fiz este aqui. Nossa, maravilhoso. Mas eu acho que assim, você vai tomando gosto, até porque a gente vai aprendendo, né? Sim. Você vai ficando mais experiente, você não comete os mesmos erros. Então, no primeiro eu cometi alguns erros, no segundo eu fui melhorando, no terceiro você já está tomando um jeito para a coisa. E aí eu já estou com um projeto para escrever um livro para o ano que vem. Maravilha, viu? Continua inspirando aí todas as pessoas aí, tá? Muito obrigada. Ô, Tula, como que o pessoal adquire o teu livro? Passa seus contatos aí. O livro. Eu posso deixar o link, né? Por favor, isso. Nós vamos escrever aqui também, mas se puder falar. E as pessoas podem adquirir diretamente com a gente. A gente está vendendo, eu tenho uma sobrinha que está fazendo essa parte de venda. Então, nós vamos deixar escrito aqui, se puder falar. Tá. Aí o meu Insta é doutora Tula Laurindo. E aí me sigam, tá, gente? Perfeito. Se os internautas me seguirem. Tá bom. Porque até então eu venho de uma geração, né, a gente que tem mais de 50. Analógico, eu fazer 70 aí, né? A gente que tem mais de 50, a gente não veio da tecnologia, né? É verdade. Eu tenho um filho de 5 que ele domina. Mas a gente, por uma questão profissional, acaba se habilitando, acaba usando as ferramentas. E eu não mexia com Insta. E aí você vai nos eventos, você vai nos lugares, as pessoas, doutora, qual é o seu Insta? Eu senti isso daí também, viu? Falo, gente, bom, eu vou ter que me render à tecnologia. E aí agora eu estou ativando o meu Insta. Então vou pedir para os seus internautas me seguirem. Nós vamos deixar aqui também. Que eu vou fazer um trabalho bacana e vou trazer todo este conhecimento que eu venho adquirindo durante a vida para o Insta. Perfeito. Tá ótimo. Volte outras vezes, tá? Eu vou deixar o WhatsApp. O WhatsApp é 11 951 45 4451. Aí pelo WhatsApp as pessoas conseguem adquirir direto. E aí não paga o frete, às vezes fica um pouco mais barato para quem está em São Paulo. Tá ótimo. Beleza. Volte outras vezes, tá? Muito obrigada. Obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica doutora Tula Laurindo, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima. Obrigada.